Bem-vindos ao Semente Digital, um podcast BCN sobre educação. Este episódio será música para os nossos ouvidos. Temos o privilégio de ter à conversa o professor Marco Bento e a professora de piano Raquel Cunha. O tema de hoje é o impacto da música na aprendizagem. A BCN agradece a ambos por aceitarem o convite. Antes de mais, lembramos os nossos estimados ouvintes para se inscreverem no nosso podcast e ficarem atualizados sobre futuros episódios. Iremos convidar educadores de várias áreas para falar sobre temas relevantes para o presente e futuro do ensino. Para saber mais sobre soluções EdTech e dicas sobre tecnologia educativa, visite bcnsistemas.pt ou a nossa loja bcnonline.pt. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do podcast Semente Digital. Este podcast hoje tem o tema o impacto da música na aprendizagem e como convidada temos a professora Raquel Cunha e desde já, além de agradecer a presença, para quem não conhece a professora Raquel Cunha, quem é? Olá, boa tarde. A Raquel Cunha é pianista e professora. Estudou na Escola Superior de Música, onde fez a licenciatura em Performance e depois seguiu para um mestrado em Interpretação Artística, para poder continuar a exercer aulas, que trabalho na Academia de Música de Vilar de Paraíso. Tive que tirar outro mestrado em Ensino da Música. Como pianista trabalho na Banda Sinfónica Portuguesa e basicamente é isso. E em termos de experiência com crianças, quais têm sido essas experiências? Nas aulas, não é? Sim, sim. Por acaso, nas aulas tenho tido alunos desde os 3 anos, muito pequeninos, até aos 18, que tenho casos já de terem ido também para a faculdade, de decidirem também serem pianistas. Mas dou aulas, de facto, a uma margem muito ampla de idades. E é diferente o grau de envolvimento entre uma criança de 3 anos e um jovem adulto de 18? Sim, é sempre diferente quando eles começam desde muito cedo, não é? A aprender piano comigo, fica uma relação muito, muito próxima, porque as aulas de instrumento são todas individuais ou no máximo 2 alunos numa sala, portanto há sempre um contacto muito direto com os alunos. Quando eles começam muito pequeninos, de facto é curiosa a ligação que eles criam logo connosco. Se aparece um aluno assim já com 12, 13 anos, já há outro tipo de aproximação que vão-se criando laços também. Quando nós pensamos em música, se perguntar quando é que alguém deve começar a aprender música, o que é que recomendaria assim para quem nos ouve? Sim. Quando é que se começa? Ou quando é que se deve começar? Não há assim uma idade certa, mas no meu entender eu acho que os 6, 7 anos é a idade mais recomendada. Sim, porque com 3, 4, 5 anos ainda são muito pequeninos, temos que brincar muito. Mas dizem, não é? Ouve-se dizer que o nosso ouvido educa-se, não é? Sim, também. Sim. E essa, pelo menos essa educação ou esse primeiro contacto, isso não é útil começar desde Sim, cedo? eu diria que começar a ter aulas de música, por exemplo, numa orquestra Orff, ou num coro infantil, ou aulas de iniciação, que é o ideal, desde os 3 anos, ou, não diria antes, mas os 3 anos é o ideal. O contacto com um instrumento é que acho que a partir dos 6, 7 anos, porque, por exemplo, o piano é um instrumento muito direto para se aprender, as notas estão todas lá, mas começar a aprender um violino com 3, 4 anos, às vezes até com 6 é complicado, porque há o conceito da afinação e isso é mais complicado. Portanto, 6, 7 anos, começar com um instrumento, essa seria a idade recomendável. Do ponto de vista daquilo que é o potencial que a música pode trazer para a aprendizagem, qual é o potencial, quando nós ouvimos falar em música, e eu até podia abrir isto às artes, não é?
para o desenvolvimento de uma criança e eventualmente de um adulto, não é? Porque a música, estamos a pensar eventualmente, sim, que é uma criança que está a aprender música agora, sim. E o potencial que pode ter para o seu processo de aprendizagem, mais desse ponto de vista. Até. Certo. Pois, eu penso que qualquer aluno que comece a ter aulas de música, por exemplo, nem que seja a partir do 5º ano, que tem logo um hábito de trabalho diferente daqueles que não têm a componente de música ou de dança, que também exige muito tempo de trabalho, não é? Porque ficam logo mais habituados a gerir melhor o tempo, o que faz também depois com que sejam melhores nas outras disciplinas. Eu não sei explicar muito bem o porquê, mas que funciona. Acho que, por exemplo, tem a ver com uma questão de método? De ser mais acredito que sim, porque eles sabem que, por exemplo, para um instrumento têm que estudar X horas ou X minutos por dia. Portanto, eles têm que fazer logo ali um planeamento, não é, semanal. Ok, esta meia hora é para o piano, mas depois ainda têm que estudar a história e a matemática, e acabam por ser muito mais organizados e focados, até porque dizem que o estudo de piano ou de um instrumento que acaba por trabalhar muito as duas partes do cérebro, o lado lógico e o lado também mais criativo. Portanto, eles acabam por serem mais formados de alguma forma, têm mais... O processo é mais completo. Sim, têm mais informação e conseguem gerir isso melhor do que quem está só com as disciplinas básicas. E por exemplo, e se em vez de ser uma criança, portanto, imaginando que uma criança, se desde muito cedo, do que eu percebi, se começar a aprender música, essa componente artística vai desenvolver essa questão de mais, passa a ser mais organizada, mais metódica. Sim. Portanto, o pensamento é organizado em termos até de gestão de tempo. Sim. Porque tem esse impacto. E num adulto, imaginando um adulto ou um jovem adulto, vamos chamar-lhe assim, uma criança já, um adolescente, é muito diferente do ponto de vista daquilo que pode ser o potencial, não tendo passado por experiências prévias. Se nesse adulto ou jovem adulto houver uma motivação de facto intrínseca em aprender um instrumento, eu acho que sim, eu acho que funciona. Agora, se for às vezes por influência de alguém, algum encarregado de educação, não é, que diga, olha, que se calhar é melhor ires, isso às vezes pode não funcionar, não é? Tenho alunos que de facto é muito complicado de conseguir fazer com que eles se foquem no tempo que é necessário para estudar um instrumento, porque eles vivem um bocadinho na era do imediato, não é? Essa é uma questão que também me fez pensar quando disse há alunos que têm uma motivação intrínseca, ou seja, sim, eles querem, uns querem ser músicos, outros gostam de música, não é? A primeira fase penso que imagino que seja isso, que sim, eu gosto de ouvir música, logo posso ter alguma... Depois a questão da apetência, imagino que seja diferente, mas já vou responder a isso. A questão é, como é que vê esta ideia? Porque há muitos pais que desde muito cedo que, na verdade, ou porque gostavam de ser músicos, ou porque gostam de música, ou porque gostavam que os alunos aprendessem música, que forçam um bocadinho essa... se calhar os miúdos gostam de desporto, e os pais colocam-nos... Eu acho que pode ser possível os dois, mas... É possível, sim. Devia ser possível os dois, mas muitas das vezes colocam-nos sob a escolha, não é? E o desporto, quando estamos a falar de desporto e música, ainda assim, a música ainda tem uma mais-valia. Não é? Está numa categoria um bocadinho acima. Sim. Mas como é que depois, quem está a ensinar, como é que lida com essa frustração, muitas das vezes, do aluno ou da criança, que na verdade é empurrada para aprender música pelos pais e não porque na verdade quer aprender música, não é? Como é que se depois lida com isso? Sim, nós de facto enquanto professores de instrumento nunca podemos pensar que os alunos irão ser músicos, não é? Acho que o nosso principal objetivo é criar futuros adultos que gostem de ouvir música, não digo só concertos clássicos, mas que sejam bons ouvintes e críticos atentos e que principalmente também sejam felizes com a música. Nós temos que cumprir um programa mínimo, não é? Um currículo do conservatório que temos que cumprir nas provas de cada período e eles têm que cumprir com esse mínimo. Mas eu acho que o papel fundamental da música, nestes casos dos alunos que não têm mesmo aquela motivação de estudar um instrumento, é fazer deles um bocadinho mais felizes, porque às vezes não podemos ir contra uma motivação que não existe. Tentamos motivar e lá está, é muito bom as aulas serem individuais,
porque conseguimos trabalhar diretamente com um aluno em vez de ser uma turma à nossa frente, e temos que às vezes procurar o caminho mais certo, ou para motivá-los de facto para o estudo, ou para de alguma forma eles serem mais felizes com aquela disciplina e não o contrário. Mas quando tem um aluno que está ali forçado, qual é o tipo de conversa que, por exemplo, que teria com esse encarregado de educação? Com o encarregado de educação, eu primeiro teria a conversa com o aluno, que tipo de programa é que ele gostaria de tocar para o motivar mais. Já cheguei a ter um aluno que me pediu para tocar, acho que era o hino das Champions, então eu arranjei um arranjo na internet e disse, ok, tocas isto, mas tens também que fazer o programa mínimo. E só posteriormente é que, se eu achar que há mesmo necessidade de falar com os encarregados de educação, tenho que perguntar mesmo qual é o intuito deles, se é continuar até, por exemplo, o final do curso básico, o 9º ano, ok, e vamos, eu e o aluno, os dois em conjunto, fazer com que termine o melhor possível o curso básico de música. Noutros casos acabam por desistir pelo caminho, porque de facto o estudo de um instrumento é uma coisa muito morosa. É preciso um trabalho diário que às vezes eles não têm essa capacidade nem essa vontade, não é? Sente que a expressão artística, e nomeadamente até a expressão musical, é reconhecida do ponto de vista curricular? Eu sinto que cada vez mais está a tentar ser reconhecida. Porque, por exemplo, no meu tempo havia basicamente o ensino que se chama supletivo, ou seja, eu tinha as aulas das disciplinas que se chamam componente regular numa escola, ia para outra escola só aprender música. De momento, a maior parte dos alunos já têm acesso ao ensino integrado, que é gratuito, ou articulado, mas o integrado, na minha opinião, acaba por ser muito vantajoso porque é tudo na mesma escola, a componente de música com o regular, ou a componente de dança também com o regular. Agora até já existe também do teatro em algumas escolas. Lá na academia nós temos dança e música. Eu penso que o teatro ainda não entrou, mas acho que neste regime de integrado a música já começa, as disciplinas da música já começam a ser vistas também como umas iguais às outras, não é? Porque antigamente não era. Às vezes o problema até está nos pais que ainda não veem isso dessa forma, não é? Mas eu acho que isto é uma coisa que com o tempo... Portanto, acha que, do ponto de vista daquilo que é o currículo e de quem organiza o currículo, que esse reconhecimento existe? Sim, sim. Mas a sociedade que... Ainda não está a aceitar, não. Porque tenho casos, por exemplo, de encarregados de educação que me ligam a pedir desculpa que o filho não vai poder ir à aula de piano porque tem que estudar para matemática, não é? Mas isso, pronto... Como é que lida com isso? Para quem é especialista... É frustrante. Na área. E eu às vezes tento dizer assim, olha, mas então quando tiver prova de piano também vai faltar aula de matemática? E riem-se, não é? Pronto, e eu tento gerir assim um bocadinho da melhor forma e fazê-los ver de que a disciplina de instrumento, ou de formação musical, ou de classe de conjunto é tão importante quanto as outras, senão eles não estariam naquela escola, não é? Que é uma escola artística. E provavelmente o vai ajudar a ser melhor matemática. Exatamente, mas eu acho que as pessoas só vão vendo isto com o tempo. Está a começar a ficar, mas ainda mais uns anos, talvez. Olhando ainda para a questão curricular, porque falou-me que é preferível aulas individuais, eventualmente, não é? Porque a aula individual, o trabalho é muito específico, Sim. Conhece o aluno na sua plenitude, mas imaginando que na verdade temos as aulas de música mais clássicas, não é? E quando eu digo clássicas não no sentido da música, mas no sentido do tradicional, que é ter vários alunos dentro de uma turma. Ok. Como é que se gera uma turma quando estamos a falar de algo que exige esse tal método e esse foco de atenção? Como é que se gera uma turma numa aula de música onde grande parte dos alunos têm exatamente experiências completamente diferentes? Mas, por exemplo, numa aula de orquestra, em que estão vários instrumentos... Eu estava a imaginar, por exemplo, num 5º ano em que eu tenho a aula, tenho a expressão musical, não é? como disciplina. Não é? Como é que vê uma aula na qual... isto é um bocadinho como pensar, temos as aulas de educação física, temos as aulas de música, temos as aulas de expressão visual, educação visual, as aulas de educação tecnológica, são sempre disciplinas que aparecem dentro do currículo um bocadinho desvalorizadas em relação às outras. Estávamos a falar disso mesmo, não é? Que é entre a matemática, o português, a aula de música e a aula de educação física, há um degrau que as separa, não é?
como é que um professor de música também sente isso em comparação com os próprios outros professores? Porque muitas vezes essa desvalorização é feita dentro da própria escola, com os próprios colegas, não é? Sim. Como é que se sente isso e depois como é que vê? Acabam de ser duas perguntas. Portanto, é um sentimento muito pessoal e depois do ponto de vista do próprio empenho dos alunos, não é? Porque à partida, será que já vão para a aula de música a pensar que, ok, isto também não é tão importante como a tal aula de matemática, por isso é que eu falto a música para ir à matemática, Sim. mas não falta a matemática para ir à música. Sim, exato. Eu, felizmente, na escola onde trabalho, como é uma escola já mais vocacionalmente virada para o artístico, não tenho essa questão da disciplina de educação musical. Eu penso que se devia estar a referir-se à turma de educação musical. Sim. Não é? Sim. Lá na escola, como já temos só a componente de música, em que há só a disciplina de instrumento, formação musical, que eu não dou, não é? Lá está, os alunos estão em turma, mas não é de toda a minha área, ou de classe de conjunto, onde estão em coro, ou orquestra, onde estão já todos a tocar em conjunto, ou a cantar em conjunto. Não temos já a educação musical, como por exemplo os alunos de dança não têm educação física. Nesse aspecto não me sinto em relação às outras pessoas em detrimento de ser uma professora de segunda categoria, não, a disciplina de instrumento está muito bem vista. Agora, se os alunos de facto deixam de estudar instrumento para estudar as outras disciplinas, muitos deles sim, mas noto que ao longo dos anos já tem vindo a haver uma mudança. Acho que os alunos que entram para aquela escola já têm a noção de que, ok, eu estou aqui nesta escola de ensino artístico, portanto não é só para ser bom aluno a português e a matemática e a história, não é? É para também ser muito bom na área da música, nas 3 disciplinas de música. E às vezes até acontece o contrário, que é de alunos excelentes na área de música e depois no regular se calhar têm um 3 a português, um 3 a matemática. E é curioso. Para quem não conhece, quando hoje pensamos em música, e olhando para a sociedade em que vivemos hoje, esta sociedade que é uma sociedade digital, onde é que o digital entra hoje na música? Pois, isso de facto é uma questão complicada, porque eu noto que, por exemplo, em relação ao meu tempo enquanto aluna, eu, na minha altura, para pesquisar umas interpretações de um pianista X ou Y que um professor me dissesse, eu teria que ir procurar um CD ou comprar. Hoje em dia eu consigo abrir o computador e mostrar aos meus alunos 4, 5, 6 interpretações de vários pianistas de renome, não é? Na internet. Portanto, é tudo muito mais imediato. Eu consigo utilizar o YouTube como uma ferramenta de lhes mostrar concertos. Agora, não consigo ainda dizer de que forma a tecnologia pode entrar mais, a não ser, por exemplo, no ensino antes do básico, da iniciação, não é? Dos pequeninos, algum tipo de aplicação que existe até no telemóvel para eles estarem mais motivados. Alguns ainda nem têm instrumento em casa, por isso pode ser uma hipótese, sim. Mas não estou a ver, porque, por exemplo, nós vamos a um concerto de música clássica, quase que não se vê tecnologia, ou melhor, pensando melhor, às vezes as pautas já estão muitas vezes em tablet. Exatamente, exato. Ou então até o metrónomo digital que eu uso nas aulas, que é para marcar o tempo. Não sei o que é que me disse, mas eu imagino que seja uma coisa muito engraçada. O metrónomo antigamente era um pêndulo que marcava o tempo, e agora há no digital, não é, que eu uso em todas as aulas. Mas estava... Então lá está, ou seja, há uma reconversão para alguns instrumentos para o digital. Para versões digitais. É verdade. E estava a ocorrer-me também de alguns concertos mais contemporâneos de música eletrónica. Por que não pensar em reformular um pouco o programa, que eu acho que já é da década de 70, salvo erro, de ter um bocadinho mais componente eletrónica, em que se introduzem sons de computador e o aluno improvisa um pouco mais ao piano. E eventualmente o uso, por exemplo, de mesas de mistura. Exato. É? Como os DJs, não é? Usam. Sim. Na verdade, a grande parte dos alunos, quer dizer, até porque têm experiências musicais diferentes. Sim, não é? sim. Houve um tipo de música pelo qual, se calhar, não era tão comum nos clássicos dos anos 80 e 90. Exato. E provavelmente esse tipo de música também tem que ser introduzida do ponto de vista curricular, não é? Pois, eu acho que de facto é uma questão muito importante de alguém ou vários de nós, não é, professores de instrumento,
pensarmos em reformular, porque de facto é um programa já antigo e devia funcionar para motivar os alunos também a continuar. Eu não sei porque não tenho essa competência desde logo, mas é possível perfeitamente cruzar com um instrumento clássico este tipo de tecnologia. Sim, é. E muitos concertos de música contemporânea, de facto, têm essa componente eletrónica já. E por que não começar a introduzir isso nas escolas, para os alunos até gostarem mais, não é? Porque o ensino está um bocadinho ainda à moda antiga. Quais são os principais desafios que vê atualmente do ponto de vista da música no ensino? Ou seja, quando pensa em música e educação, quais são os grandes desafios que vê pela frente? A nível do futuro... Em termos como professora, sim. Como é que vê, olha para o sistema educativo hoje, sim. olha para aquilo que sabe sobre aquilo que sim. é a música e essa integração, quais são os maiores desafios que vê pela frente? Pois, algo que me preocupa bastante é cada vez mais a quantidade de alunos que nos surge, que é ótimo, mas para cada um de nós ter um número de alunos às vezes superior a 40 não nos dá a capacidade de pensar assim em cada um o que é que seria melhor trabalhar musicalmente. Acaba por ser muito... Não consegue personalizar, não é? Exatamente, muito intuitivo, mas deveríamos se calhar ter um bocadinho menos cada professor e serem contratados mais professores para podermos personalizar mais. Isso era um problema antes? Ou seja, antes o problema era não ter. Exatamente, E agora começa de facto a vir uma enchente de alunos, que é fantástico, mas deviam abrir mais vagas para professores, para cada um de nós poder dedicar-se de uma forma mais completa a cada um. Um dos desafios é a questão da redução de alunos por turma. Sim, eu acho que sim. Vê mais algum desafio que gostasse de... Eu tenho um receio, porque eu noto nos meus alunos que, como eles têm tudo de uma forma tão imediata, lá está, têm uma dúvida, vão ao Google e o Google responde. Eu tenho um bocadinho de receio de o estudo do instrumento comece a ser algo maçador demais para eles, porque é uma coisa que demora tempo. Eles, quando começam a ver uma obra, não é? Trabalhar, a leitura é a parte mais difícil de ultrapassar, é um obstáculo. Então muitas vezes já têm vontade de desistir e dizem que é difícil. E não é porque eles estão habituados a clicar no botão e o resultado aparece. Mas depois quando já dominam a obra já gostam de tocar e já estão motivados outra vez. Portanto, um dos meus receios é esse, como está tudo tão fácil, de fácil acesso a eles, que o estudo de qualquer instrumento seja uma coisa complexa, antiga, que dá trabalho. Noto isso. Mas tudo o que dá trabalho, depois os resultados também são sempre muito mais... o nível de autoestima é muito superior, não é? Porque como custou tanto... Mas às vezes como é que conseguimos dizer-lhes isso? Sim, quem faz as questões sou eu. Está certo, é verdade. É uma questão para ficar no ar, não é? Sim, eu percebo. Claro. Como é que conseguimos de facto mostrar-lhes isso? E eu digo-lhes isso. Mas não acha que, por exemplo, mas não pode ser esse digital, esse mesmo digital e esse imediatismo digital, isso não é viável arranjar uma forma de que esse imediatismo da busca de alguma informação de ser transformado para um ponto de vista prático de aprendizagem? Pois, terá que ser? Não é possível. Sei lá, não sei, do ponto de vista da música, isso é algo possível de ser feito? Ou não? Tenho as minhas dúvidas, porque se o nosso objetivo é pô-los a tocar, a dominar completamente o instrumento, não é? Não sei muito bem de que forma a tecnologia poderá ajudar a dominar tecnicamente um instrumento. Eu estou a dizer isso porque, por exemplo, vejo muitas das vezes, há muitas experiências que nós vamos vendo de miúdos que aprendem a tocar pelo YouTube. Exato. Ou seja, estão a ver um conjunto de tutoriais ou de dicas e aprendem. Eu não sei se do ponto de vista técnico, imagino que não, porque deve faltar depois ali algum aprimorar. Muitas lacunas, exato, técnicas. Mas não pode ser um desafio. Pode ser um desafio, às vezes começam por aí. Para eles se envolverem na aprendizagem do instrumento. Tive um caso, de facto, de ter começado por aí e que foi para a academia aprender a tocar piano porque tinha um fascínio enorme e o primeiro acesso que ele tinha para aprender era através do YouTube.
Mas agora, é o que eu lhes digo sempre, a internet é informação, é diferente do conhecimento, não é? E para trabalhar mesmo ao pormenor técnico, o instrumento, de forma a conseguir dominar na totalidade a sonoridade, no caso do piano, os pedais, como controlar essa mecânica toda de um instrumento, é preciso, de facto, muito tempo entre o aluno e o instrumento. É aí que eu estava a querer chegar, ou seja, se na verdade pode ser este cruzamento entre a música e o digital, pode ser numa primeira fase, até por questões de envolvimento. Sim. Não é? Quer dizer, deu esse exemplo, um aluno que teve uma experiência online. Sim. E que depois viu que precisava de aprimorar, e aí entra claramente o professor, mas esse cruzamento parece-me até um cruzamento interessante de ser feito. Sim. Agora, eu não sei, e essa é outra questão, é se o facto de eu aprender online através de um tutorial onde há alguns erros, no caso do desporto isso acontece, que é, eu posso levar já um conjunto de erros comigo, que depois são mais difíceis de corrigir. Pois. E aí é outra questão. Agora, não pode ser o próprio professor de música a preparar esse YouTube, em vez do aluno estar exposto certo. a uma rede completamente aberta, mas criar esses próprios recursos para despoletar nele, não é? Mais vontade. Sim. Eu tento isso, mas lá está, com os mais pequeninos. Acho que os alunos mais novos são aqueles que dão mais trabalho, que puxam mais pela nossa imaginação. Mas tem uma margem de progressão, não é? Enorme, exato. Enquanto com os outros já começamos a trabalhar mais diretamente no piano. Os mais pequeninos, de facto, consigo explorar muito mais coisas no computador ou no tablet, de aplicações, de teclados, mas é uma questão que eu acho que tem que ser, de facto, o ensino da música, particularmente do instrumento, algumas coisas têm que ser reformuladas e atualizadas. Agora, como não sei. Desse ponto de vista, já não só falando do ponto de vista da expressão musical, mas até enquanto professora, o que é que a desafia a ser professora? O que é que me desafia neste momento? Eu gostaria de dizer que era colocar todos os meus alunos no curso superior, mas não é. Tenho todo o gosto e todo o brio, não é? Em aqueles que querem seguir, de facto, consegui-los acompanhar até à faculdade, mas acho que o meu principal objetivo, de facto, é que através da música eles sejam pessoas mais felizes, porque eles no futuro podem ser médicos, engenheiros, mas têm aquele escape no piano em que se calhar outras pessoas precisam de outras coisas e eles não, podem ir ao piano, tocar, relembrar aquilo, tocar outras coisas por gosto, porque sabem ler, porque têm esse conhecimento de leitura musical que ainda nem todos têm, não é? E que devia, lá está, ser possível em todas as escolas dar essa possibilidade aos alunos. Não posso deixar de, antes de terminar, lhe perguntar o que é para si ser professora? Isso é uma pergunta complexa. Para além de transmitir os conhecimentos que eu tenho, não é? Aos meus alunos, tentar fazer deles a melhor versão deles. Eu acho que é mesmo isso, é tentar que os meus alunos sejam sempre a melhor versão deles, para além de transmitir os conhecimentos que eu tenho. Muito bem. Quero-lhe agradecer uma vez mais. Obrigada, eu também, pelo convite. Aqui neste podcast. E quanto a nós, vemo-nos na versão 4. Até à próxima. E para todos os nossos ouvintes, obrigada por se juntarem a nós no podcast Sebenta Digital by BCN. O próximo episódio tem como tema a avaliação, um mal necessário? Nesta conversa serão levantadas questões como: será que os métodos de avaliação hoje utilizados estão a contribuir para uma maior retenção de conhecimento? Estamos a conseguir preparar os nossos jovens para o futuro profissional do século XXI? Não perca a próxima conversa sobre métodos de avaliação entre o professor Marco Bento e a nossa professora convidada. Até à próxima!